Bem, pessoal, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Vamos para mais uma aula aqui do nosso projeto, tá? Para quem não me conhece, está chegando agora no canal, eu sou Pedro Gouveia, sou psicólogo, atuo com a abordagem da terapia de aceitação e compromisso na clínica, né? E sou o idealizador aqui do Ansiedade Social em Foco, tá? E um dos eventos, digamos assim, que eu disponibilizo para vocês aqui são essas aulas, né? E são aulas técnicas, tá? São aulas direcionadas exclusivamente para psicólogos, estudantes de psicologia, psiquiatras, enfim, trabalhadores da saúde mental de uma forma geral, tá? De modo que para o público leigo, né, o público geral que não é da área de saúde mental, fica mais difícil a compreensão, porque aqui a gente vai abordar, como todas as aulas aqui que eu disponibilizo, a gente vai discutir um artigo científico, tá, sobre ansiedade social, né? Esses artigos científicos, que são tema das aulas, né? Então cada aula é baseada em um artigo específico, são artigos em língua inglesa, né? Artigos internacionais que eu já faço a tradução há muito tempo, né? Eu trabalho e estudo, né? Fazendo tradução de artigos científicos há muitos anos, tá? E eu decidi disponibilizar esses artigos para vocês aqui no formato de aulas, tá? Bem, como eu sempre começo dando esse informe no início das aulas, e no final da aula também eu vou reforçar isso com vocês, quem tiver interesse no material de aula, que consiste no quê? Consiste no artigo original em inglês, no artigo traduzido por mim para o português e nesses slides aqui que eu vou apresentar para vocês. Quem tiver interesse nesse material, basta entrar em contato comigo pelos endereços que eu deixo aqui na descrição do vídeo, e no final da aula também no slide eu vou deixar o e-mail de contato que vocês podem entrar em contato comigo. Ok? Bem, essa aula aqui, pessoal, deixa eu botar aqui em modo apresentação já. Vou colocar aqui em modo apresentação. Pronto. Essa aula aqui é uma aula que eu diria, assim como as outras, né? Mas essa aqui em particular, ela é uma aula bastante interessante e bastante útil para terapeutas, né, psicólogos que trabalham com indivíduos com fobia social. Por quê? Porque esse artigo aqui ele vai discutir, né, a utilidade clínica das subdivisões da fobia social, né? Quando a gente fala de fobia social, não existe uma fobia social, existem fobias sociais, plural, tá? Em outras palavras, nós temos alguns subtipos de fobia social, né, que são quantitativamente diferentes. A gente vai ver o que isso significa ao longo da aula, e qualitativamente diferentes entre si, esses subtipos, em relação a uma série de fatores, tá, que a gente vai explorar também ao longo aqui dessa aula, tá?
Esse artigo aqui, ele analisa, né, de uma maneira bastante interessante, né, do ponto de vista empírico, tá? Alguns modelos de subtipo e se esses modelos de subtipo eles são pertinentes em 3 sentidos, pelo menos. No sentido teórico, se eles são consistentes teoricamente, se eles são pertinentes no sentido empírico, ou seja, se a pesquisa empírica aponta alguma pertinência, alguma utilidade nesses modelos, e, logicamente, se eles são pertinentes do ponto de vista aplicado, do tratamento, né? Então, o nome do artigo é esse aqui, né? Subtipos de fobia social. Há alguma utilidade? A gente vai desdobrando aqui essa questão e ao final da aula eu espero esclarecer para vocês, claro, do ponto de vista dos autores, mas sempre colocando também uma impressão pessoal, né, com base nos meus estudos sobre o tema, se realmente há alguma utilidade ou não em a gente... os autores usam um termo, né, subtipar, né, o verbo subtipar a fobia social, subdividir, né, a fobia social. Vamos dar uma olhadinha. Na introdução do artigo, como em basicamente todos os artigos, os autores eles vão caracterizar a fobia social e abordar alguns temas gerais sobre essa condição. Então, os autores vão dizer o seguinte: a fobia social, ou TAIS, que é o termo mais atual, transtorno de ansiedade social, é um transtorno de ansiedade caracterizado por um medo intenso de embaraço, preste atenção nessas palavras aqui, embaraço e humilhação em situações sociais e de desempenho. Repare que esse artigo aqui, ele baseou essa definição aqui no DSM-4. Vocês podem ver a referência ali da APA, né, que é de 94. Tudo bem? Hoje nós já estamos na versão 5 revisada do DSM. Então, eu não estou me recordando agora se eu já fiz alguma aula sobre isso, a questão do TAIS do DSM-5, tá? Mas provavelmente se eu não fiz essa aula, ela vai também, eu vou gravar uma aula também aqui para o canal sobre isso. Houve algumas mudanças importantes nos critérios diagnósticos da fobia social do DSM-4 para o DSM-5. Tá? Até o DSM-4, o critério central, o critério central que descrevia os medos centrais em indivíduos com fobia social era situações de embaraço, ou seja, em que o indivíduo fosse envergonhado em público, né, ou passasse por algum tipo de situação humilhante em público. Então, essas eram as duas situações centrais que o DSM-4 colocava. Tá? E ele complementa aqui em situações sociais, aqui se referindo a situações de interação social. Então, por exemplo, iniciar e manter conversas, conversar com estranhos, flertar, né? Interagir num grupo de pessoas, de amigos, situações de interação social.
e de desempenho social, em que o indivíduo precisa fazer alguma coisa na frente dos outros. Por exemplo, dar um discurso, né? Falar em público, tocar algum instrumento em público, dançar em público, trabalhar em público e assim por diante. Tá? Então, nesses contextos aqui, o medo central até o DSM-4 era de embaraço e humilhação. A partir do DSM-5, o medo central ele se amplia. Para quê? Para incluir outros indivíduos que não necessariamente tinham medo de embaraço e humilhação. De forma que o medo central passa a ser, então, o medo de avaliação negativa. Tá? Mas, como os autores estão utilizando o DSM-4, esse artigo aqui eu não lembro qual o ano dele. Se não me engano, ele é de 2007, esse artigo aqui. Então, eles utilizaram aqui o DSM-4, a gente vai ficar com essa conceituação aqui da fobia social. Tá? Então, olha só. As pessoas com fobia social representam um grupo heterogêneo de pacientes. Essa palavrinha aqui, pessoal, heterogêneo, ela é uma palavra recorrente na literatura da ansiedade social. Quem tem mais familiaridade com o tema sabe disso, né? Que praticamente toda a literatura da ansiedade social, essa palavra que vai aparecer como uma característica dessa população. Por quê? Porque nós temos diferenças individuais muito marcadas nos indivíduos com fobia social, e o artigo aqui vai explorar essas diferenças. Por exemplo, eu tenho indivíduos tímidos ou com ansiedade social que têm muita dificuldade em situações de apresentação em público. Situações de apresentar um trabalho na escola ou na faculdade, por exemplo, que é uma situação de discurso formal. Por outro lado, esse indivíduo não tem a menor dificuldade ou a menor ansiedade em situações de interação, quando ele está num grupo de amigos, por exemplo, e precisa dar a sua opinião. Ele faz isso tranquilamente, como um indivíduo não ansioso faria. Tá? Por outro lado, eu posso ter indivíduos com fobia social, ou seja, o mesmo diagnóstico, que se saem bem em situações de discurso formal, por exemplo, apresentar um trabalho, mas tem muita dificuldade em situações de interação social. Ou seja, o indivíduo fica inibido, fica envergonhado quando ele precisa emitir uma opinião num grupo de pessoas, num grupo de amigos e assim por diante. Tá? Então, eu dei um exemplo aqui específico para caracterizar uma diferença, né, que representa muito esse grupo de pessoas com ansiedade social. Então, olha só. Os autores trazem aqui exemplos dessas diferenças. Então, em relação ao número e tipo de medos sociais, né, o exemplo que eu dei foi em relação ao tipo de medo social. Né? Qual é a qualidade da situação social que caracteriza o medo? Né? É uma qualidade de situação formal, situação informal, interação social, desempenho social, medo de ser observado, né? Ao número de situações sociais. Então a gente vai ver aqui ao longo da aula que alguns modelos de subtipo eles vão ser estabelecidos com base na quantidade de situações que a pessoa teme.
Ou seja, a gente pode ter indivíduos que temem apenas uma situação social pontual, por exemplo, falar em público, e nas outras situações sociais a pessoa lida muito bem. Eu posso ter indivíduos que temem 2, 3, 4 situações sociais e posso ter indivíduos que temem até 10 situações sociais, que aí seria uma forma mais grave do transtorno. Tá? Frequência de evitação, então o quanto que o indivíduo evita ou não a situação temida, né? E tudo isso, pessoal, vai ser alvo de mensuração por determinados instrumentos de autorrelato, principalmente, ou através da própria entrevista clínica, né? Então, por exemplo, se a gente for pegar, digamos que eu tenho uma pessoa que ela tem uma fobia de situações de paquera, situações de flerte, né? Interação com o sexo oposto ou com pessoas que lhe atraem. Tá? Vamos pegar o exemplo de uma pessoa assim. A gente vai procurar investigar com essa pessoa com que frequência ela evita situações que envolvem paquera. E para isso a gente pode utilizar alguns métodos de mensuração. Por exemplo, uma escala de 0 a 10, o quanto que você evita esse tipo de situação. De forma que 0 representa você nunca evita esse tipo de situação. A gente poderia colocar ali 5, evita de vez em quando, e 10, a pessoa evita sempre. Seria um caso grave de evitação. Tudo bem? Então, existe também a diferença em relação à frequência de evitação. Tá? Existem diferenças em relação ao prejuízo que a fobia social gera na vida da pessoa. Então, tem indivíduos que vão ser menos prejudicados e outros mais prejudicados em função da fobia social. Tá? E aí o artigo ele vai demonstrar aqui uma coisa assim, né, pessoal, que não deixa de ser um dado assim bastante intuitivo, né, bastante lógico, que os autores eles demonstraram que quanto mais situações sociais o indivíduo teme, mais prejudicado ele é em vários domínios da vida. Tá? Essa é uma correlação linear que a gente chama. Tudo bem? Ou seja, quanto mais situações sociais o indivíduo teme, maior o seu prejuízo e maior a sua incapacidade funcional, social, profissional, acadêmica e assim por diante. Tá? Diferenças em relação à idade de início, né? Em geral, tá? Em geral, a fobia social ela tem início ali em meados da adolescência, tá? Entre os 13 e os 17 anos de idade. Tá? Mas tem indivíduos que já apresentam sintomas, né, sinais e sintomas de fobia social antes desse período. E tem indivíduos que vão desenvolver um quadro de fobia social já na idade adulta. Digamos aí, por exemplo, de 20 anos para frente. Tá? Em relação às habilidades sociais também, né? Existem pessoas com fobia social que têm mais ou menos habilidades sociais e assim por diante. Então, reparem que existem diversas variáveis aqui que vão caracterizar a fobia social como um quadro extremamente heterogêneo. Tá certo? Então isso é uma característica marcante. Essa heterogeneidade levanta a questão de se a fobia social ela pode ser dividida em subtipos diversos, com implicações terapêuticas diferentes, ou, prestem atenção nisso aqui, ou se essas diferenças devem ser vistas como um contínuo de gravidade.
O que os autores estão querendo colocar aqui com essa afirmação? Olha só. Dado um fenômeno heterogêneo, tal como a fobia social, mas a gente poderia estar falando aqui de qualquer fenômeno, mas que tem características particulares, compartilhadas, tá? A gente poderia pressupor, né, uma classificação ou uma subclassificação em diferentes fenômenos, tá? Que teriam diferenças qualitativas entre si. Essa é a primeira questão aqui levantada pelo autor. Ó. Se a fobia social pode ser dividida em subtipos diversos. Tá? O que ele está querendo dizer com isso aqui? Aqui ele está levantando a hipótese de que a fobia social teria diferenças qualitativas nos subtipos. Se eu tenho um fenômeno psicopatológico com características qualitativas diferentes, isso vai demandar tratamentos diferentes. Tudo bem? Se eu tenho um indivíduo que teme situações sociais formais, como dar um discurso ou falar numa reunião de trabalho, mas não teme interações sociais, eu vou ter que ter uma abordagem terapêutica para esse indivíduo. Ao passo que, se eu tenho um indivíduo que não tem essa dificuldade, mas ele tem dificuldade em interações informais, como situações de paquera, numa festa, por exemplo, eu vou ter que ter outra abordagem terapêutica com esse indivíduo. Então, reparem que já na introdução a gente começa a traçar, né, algumas possibilidades para utilidade ou não de subtipos. Tudo bem? E a segunda questão envolve diferenças quantitativas. Que quando a gente fala no contínuo de gravidade da fobia social, nós não estamos nos referindo a diferenças qualitativas. Nós estamos nos referindo ao nível de prejuízo, ao nível de evitação e ao nível de ansiedade que as pessoas com fobia social sentem em graus variados. Então a gente tem um contínuo de gravidade que vai determinar o grau de gravidade daquele transtorno. Mas o fenômeno em si da fobia social, ele é qualitativamente o mesmo. Tudo bem? A gente vai entender isso com mais detalhes daqui a pouco. Tá? Então, olha só. Aqui ele vai trazer um dado histórico que é interessante, que a partir do DSM-3, na versão revisada, foi introduzido o subtipo generalizado da fobia social. Então, até o DSM-3 não existiam subtipos, subtipagem, que a gente chama, né, desse transtorno, existia apenas o transtorno fobia social. E no DSM-3, na versão revisada, os autores do DSM introduziram o subtipo generalizado, que consiste no temor da maioria das situações sociais. Tá? Olha só. Quando a gente está falando a maioria das situações sociais, essa expressão não é uma expressão objetiva. Tá? Porque assim, o que seria a maioria das situações sociais?
E os autores eles vão criticar essa expressão. Por quê? Porque quando a gente fala a maioria das situações sociais, isso dá margem a várias interpretações. Tá? E um dos motivos de uma certa inconsistência ou uma certa confusão na literatura da situação social, da fobia social tem a ver com essa expressão, a maioria das situações sociais. Por quê? Porque alguns autores vão entender que a maioria das situações sociais envolvem a partir de 3 situações sociais. Outros autores vão entender que envolve 5 ou mais situações sociais. Outros vão entender que envolve a partir de 10 situações sociais. Tá? Então, é um termo muito vago, tá? Não é um termo operacionalizado, e isso gerou algumas confusões na literatura teórica e empírica sobre o assunto. Tá? Então, olha só. Essa definição gerou diferentes interpretações entre os autores. Né? Por exemplo, de novo, a velha questão. Né? Quem está a par, né, da literatura da ansiedade social vai ver que uma das discussões centrais nesse assunto é em relação à diferença quantitativa versus diferença qualitativa. Eu já falei isso aqui em outras aulas, em outros vídeos aqui, que é uma discussão extremamente controversa na literatura e que não tem uma conclusão. Tá? Então, a maioria das situações sociais diria respeito a uma diferença quantitativa versus qualitativa? Diria respeito ao tipo de situação social temida? Né? Situação de interação, situação de desempenho, situação de ser observado? Pelo menos 4 situações sociais temidas, então diria respeito à quantidade de situações temidas? Então, diversos autores fizeram diferentes interpretações dessa expressão. Tá? Domínios situacionais. Olha só, quando a gente está falando de domínios situacionais, a gente está falando de um conjunto de situações sociais temidas que vão representar domínios sociais. Por exemplo, a gente tem um domínio de situação social que são os mais conhecidos, tá, pessoal? A gente vai ver outros modelos aqui, outros exemplos, de domínios, mas assim, os mais conhecidos são 3 na literatura da área. A gente tem um domínio situacional que é o domínio de interação social, como eu já coloquei. Né? A gente tem um outro domínio que é o domínio de desempenho social. Tá? E a gente tem um terceiro domínio que é também bastante estudado na literatura da área, que é o domínio de observação. Tá? Quando eu estou caracterizando o domínio dessa forma, tá? Eu estou me referindo ao tipo de situação social que a pessoa teme e evita. Tá? O que significa esses números aqui entre parênteses? Quando os autores vão discutir a questão do domínio, eles vão estabelecer, né, alguns domínios, alguns modelos de subtipo de fobia social que vão ser caracterizados por uma certa quantidade de domínios. Tudo bem? Então, a gente pode ter um modelo de domínio com 2 medos sociais. Então, por exemplo, um domínio situacional com situações de interação e desempenho,
um domínio com 4 medos sociais, por exemplo, interação, desempenho, ser observado e interação assertiva. E tem alguns autores que encontraram um modelo com 5 domínios situacionais. Tá? Eu acho que eu coloquei aqui, no próprio artigo, os autores citam quais são esses domínios. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu acho que mais para frente a gente vai dar uma olhadinha com mais detalhes em relação a esses domínios. Então, olha só. Os estudos epidemiológicos que avaliaram uma ampla gama de situações sociais questionam o uso dos subtipos por causa do contínuo do número de medos sociais. Ou seja, não existiria, né, teoricamente, uma demarcação clara que permitisse com que eu classificasse diferentes pessoas com fobia social com base no tipo de situação social temida. Tá? O que a literatura empírica vem mostrando é que o que existe de forma mais evidente são, como eu coloquei, né, diferenças quantitativas em relação ao número de situações sociais temidas que seriam melhor representadas por um contínuo de medos sociais. No número de medos sociais. Então, quantos medos sociais o seu cliente tem, por exemplo? Então, por exemplo, olha só. Eu estou aqui com o questionário de ansiedade social para adultos, o caso, né, que é o questionário de autorrelato que eu utilizo hoje na minha prática clínica. Tá? Então, esse questionário aqui de autorrelato, que inclusive é um instrumento mais atual que a gente tem de avaliação da fobia social, ele é um questionário de 30 itens em que você vai pontuar ele numa escala Likert de 1 a 5. Ou seja, e essa escala aqui ela diz respeito ao grau de mal-estar, tensão ou nervosismo que o indivíduo sente numa dada situação social. Tá? Então, 1 representa nenhum ou muito pouco, 2 pouco, 3 médio, 4 bastante, 5 muito ou muitíssimo. Tá? Então, eu poderia chegar para o meu cliente, aqui o questionário, tá, pessoal? Inclusive eu já fiz um vídeo no canal aqui discutindo esse questionário, apresentando o questionário para vocês. Eu poderia pegar aqui situações aleatórias do questionário e perguntar para o meu cliente. Olha só. Falar com alguém e que essa pessoa não preste atenção em mim. Qual é o grau de mal-estar, tensão ou nervosismo que você sente de 1 a 5? Se o indivíduo pontuar 3, 4 ou 5, eu posso entender que ele tem um medo desse tipo de situação aqui. Então, um medo social clinicamente relevante ele tem. Ok? Pegando uma outra situação. Ter que falar na aula, no trabalho ou em uma reunião. Digamos que nessa situação aqui ele pontuou 2. Pouco medo. Então, eu não considero esse medo social aqui, essa situação social, como clinicamente relevante. Então, ele continua com 1 medo social. Que me façam uma brincadeira em público. Eu vou perguntando, eu vou questionando o cliente sobre isso. Qual o grau de mal-estar, tensão ou nervosismo que você sente? Digamos que aqui ele marcou 4. Bastante. Medo social clinicamente relevante. Então aqui ele está com 2 medos sociais clinicamente relevantes. Então, eu vou tendo um contínuo de medo social com base no número.
Tá claro, pessoal? Vamos ver aqui. Então, o presente estudo ele investiga o uso dos subtipos de fobia social do DSM-4 numa amostra de mulheres jovens. Tá? Eu acho que esse foi Os autores até colocam isso no final do artigo com uma certa limitação, né? Porque a gente só teve um gênero, né? A gente não teve o gênero masculino aqui e não teve a inclusão de pessoas de outras faixas etárias. Tá? Qual foi o método? Então, as participantes foram mulheres alemãs, né? Esse aqui é um estudo que se deu na Alemanha, com uma faixa de idade entre 18 e 24 anos. A amostra final do estudo, né, consistiu de 130 mulheres com fobia social na linha de base. Qual foi o procedimento? Os entrevistadores convidaram os participantes interessados para a entrevista diagnóstica por telefone, carta ou contato pessoal. Essa entrevista ela podia se dar tanto na própria universidade onde foi realizada a pesquisa, na casa da pessoa ou em um lugar reservado, escolhido pela própria pessoa. Tá? A duração média da entrevista foi de 114 minutos, né? Então foi uma entrevista relativamente longa. Tá? Os questionários de autorrelato foram preenchidos logo após a entrevista. Quais foram as medidas utilizadas nesse estudo? Para avaliar os diagnósticos do DSM-4, né? As avaliações foram baseadas na FDIPS, que é uma entrevista estruturada que avalia diversos aspectos de diversos transtornos mentais. Então isso aqui é para rastrear a presença de transtornos mentais gerais na amostra. Tá? E a entrevista foi baseada no programa de entrevistas para transtornos de ansiedade, que é uma entrevista com base no DSM-4. Tá? Os entrevistadores foram estudantes de psicologia do último ano ou médicos. Todos passaram por um treinamento intensivo de aproximadamente uma semana e, subsequentemente, por um encontro de supervisão a cada 2 semanas. Para avaliar o medo de situações sociais, né? Quais foram os instrumentos utilizados? O entrevistador questionou os participantes da sessão de fobia social da FDIPS, né? Que é um programa de entrevista que avalia os transtornos psiquiátricos em geral, mas tem sessões particulares de cada transtorno, né? Então, o entrevistador questionou o participante sobre o grau do seu próprio medo em 13 situações sociais. Isso aqui foi uma coisa interessante desse estudo, porque em outros estudos empíricos relacionados a essa temática, o número de situações sociais era bastante limitado em vários outros estudos, né? Então, os autores investigavam 4 situações sociais, 5, 6 no máximo, né? E esse estudo aqui ele foi mais abrangente, né? Ele listou aí 13 situações sociais para determinar os medos dessa amostra do estudo. Para avaliar o prejuízo, olha só, se o participante evitasse uma ou mais situações sociais em um grau clinicamente relevante, o entrevistador questionava o quanto o participante se sentia prejudicado e o quanto de peso ele experimentava por causa da fobia social. Tá? Então, por exemplo, né, perguntas do tipo, né, o quanto que a fobia social, o quanto que você percebe, né, porque isso também embora a gente tenha dados objetivos, essa percepção é muito subjetiva, né? Então o entrevistador ele perguntava para a pessoa assim: o quanto você acha que a fobia social atrapalha a sua vida? Em diversas áreas.
quanto que você acha que a fobia social atrapalha na sua vida profissional? E na sua vida acadêmica? E na sua vida pessoal? E na sua vida social e etc. Ok? E o quanto de peso ele experimentava por causa da fobia social. Então, por exemplo, o quanto que você considera importante, qual o impacto que você acha que a fobia social tem na sua vida de uma forma geral. O quanto que você se sente... Aí é uma questão, essa questão do peso aqui, pessoal, é um pouco diferente da questão aqui do prejuízo, ela é uma questão mais subjetiva. Então, por exemplo, o quanto que você se sente sobrecarregado pelos seus medos sociais. Então, são exemplos de perguntas aqui que o entrevistador fazia para participantes. Então, como eu coloquei agora há pouco, né, para avaliar o prejuízo devido à fobia social, o entrevistador questionava: você se sente prejudicado por esses medos em sua vida? O seu trabalho atual ou seus estudos em particular são influenciados pelos seus medos sociais? Para avaliar a necessidade subjetiva de psicoterapia. Então, reparem, pessoal, que esse foi um ponto forte também do estudo, que eu considero, que os autores eles investigaram diversas variáveis aqui, né, principalmente a partir de entrevistas clínicas, né, mas investigaram diversas variáveis que não eram contempladas, não foram contempladas em estudos anteriores, como a necessidade subjetiva de psicoterapia, ou seja, o quanto que a pessoa entende que ela precisa buscar ajuda terapêutica para os seus problemas de ansiedade social. Então, o participante preencheu a questão: você sentiu necessidade de psicoterapia por causa de algum problema psicológico ou social nos últimos 12 meses? Então, a questão aqui ela é mais abrangente. Ela não perguntou especificamente sobre a fobia social, mas algum problema psicológico qualquer. Tá? Para avaliar a psicopatologia de forma geral. A medida geral de psicopatologia utilizou a versão alemã do checklist de sintomas 90 revisado, né? Que é um checklist extremamente completo que vai ali dar 90 itens, né? Que representam 90 sinais e sintomas de quadros psiquiátricos de uma forma geral. Tá? Esse questionário ele consiste então, né, de 90 itens utilizando uma escala Likert de 5 pontos. Para avaliar a saúde mental, o questionário de saúde mental de 14 itens do estudo de saúde de Marburger, acho que é isso, Marburger, não sei como é que pronuncia aqui, foi utilizado para mensurar a capacidade de aproveitar e aceitar as coisas difíceis da vida. Então repare que os autores, né, eles fizeram aqui uma correlação entre essa variável aqui, a capacidade de aproveitar e aceitar coisas difíceis da vida, com a saúde mental. Né? Ou seja, quanto mais capacidade eu tenho de aproveitar a vida e aceitar coisas difíceis que eu não tenho como mudar, mais saúde mental eu vou ter. A grosso modo falando. Tá certo? Então, por exemplo, eu enfrento as coisas na minha vida que não são modificáveis. Ficou claro, pessoal? Para avaliar o neuroticismo, né, que é um aspecto da personalidade, foram utilizados os 14 itens da escala de emocionalidade do Inventário de Personalidade Freiburg Revisado, o FPI. Tá?
sensibilidade à ansiedade. Esse aqui é um ponto crítico em todos os transtornos de ansiedade, e na ansiedade social não é diferente. Tá? O que é sensibilidade à ansiedade? Pessoal, é um conceito importante da gente compreender aqui. O indivíduo ele pode variar em termos de ser mais ou menos sensível aos próprios sintomas de ansiedade. Em outras palavras, ele pode se preocupar menos ou mais com os próprios sintomas físicos da ansiedade, ou sintomas cognitivos, né? Cognições de preocupação, por exemplo. Tá? Ele pode ter mais ou menos receio dos próprios sintomas de ansiedade. Tudo bem? E ele pode sentir subjetivamente com mais ou menos intensidade os sintomas de ansiedade. Tá? Quanto mais ele tiver uma pontuação elevada nesses aspectos, então, preocupação com os sintomas de ansiedade, medo ou receio dos sintomas de ansiedade e sentir de forma mais ou menos intensa os sintomas de ansiedade, mais sensível ele é à ansiedade. Então, olha só. Foi administrado o índice de sensibilidade à ansiedade, uma medida disposicional, ou seja, do traço de ansiedade, dos sintomas de medo da ansiedade decorrentes da crença de que eles terão consequências socialmente, fisicamente e psicologicamente prejudiciais. Então, o indivíduo, quanto mais negativamente ele interpreta os sintomas de ansiedade, logicamente ele vai entender que mais consequências negativas para a vida dele a ansiedade vai ter. Tudo bem? E isso diz respeito a uma maior sensibilidade à ansiedade. Porque tem pessoas que experimentam ansiedade em diversas situações, mas não ficam ruminando, não ficam se autopunindo por estarem se sentindo ansiosas ou coisas do gênero. Então são pessoas que não têm uma sensibilidade à ansiedade muito elevada. Tudo bem? Agora, tem pessoas num outro extremo que são extremamente preocupadas. Ao menor sinal corporal de ansiedade, a pessoa ela fica extremamente preocupada. Será que eu vou... no caso do transtorno de pânico, por exemplo, será que eu vou perder o controle? Será que essa ansiedade vai fazer eu passar mal? Será que eu posso ter um ataque cardíaco? Será que eu posso enlouquecer? Pessoas com transtorno de pânico, via de regra, têm uma sensibilidade altíssima à ansiedade. Tá? Mas na fobia social também existem pessoas que têm uma sensibilidade muito alta à ansiedade. Tá? Uma outra variável aqui que eles avaliaram foram as atitudes disfuncionais. Então, as atitudes disfuncionais foram avaliadas pela escala de atitudes disfuncionais, a DAS, que mede 40 itens daqueles esquemas cognitivos estáveis associados à depressão. Então, por exemplo, eu devo ser feliz o tempo todo. Tá? Avaliaram também a autoeficácia. Né? Um questionário de 10 itens foi utilizado para medir as crenças otimistas baseadas no conceito de autoeficácia, né? Ou seja, um senso de capacidade para realizar ações específicas. Ou seja,
a pessoa ela tem uma crença básica no próprio desempenho e na própria capacidade de resolver problemas, por assim dizer. Tá? Então, por exemplo, eu encontraria uma solução para cada problema. É quase que, assim, se a gente fosse pegar uma expressão do senso comum, equivaleria aqui à questão da autoconfiança. Então a pessoa confia, ela acredita que ela é capaz de lidar com determinadas situações. Tá? Eles avaliaram também a satisfação com a vida, né, que é uma variável aqui também muito importante que raramente foi discutido em outros estudos sobre o tema. Então, um questionário de 12 itens mediu a satisfação com a vida em diversas áreas importantes. Avaliaram o suporte social, a escala alemã de suporte social versão breve foi utilizada para medir o suporte social. Esse questionário incluiu itens sobre suporte emocional, suporte instrumental e integração social. Por exemplo, geralmente sinto que sou estranho. Aqui merece um parêntese, né, pessoal? Que é o seguinte. Quanto mais o indivíduo tem a ideia, né, ou tem a sensação de que ele não se encaixa socialmente em nenhum grupo, podendo ser inclusive o grupo familiar primário, mais ele tende a se isolar de forma voluntária. Ele escolher se isolar. Reparem, eu não estou falando aqui de rejeição ou de exclusão por parte dos outros. Eu estou falando aqui de um movimento subjetivo da pessoa de se afastar dos outros, se isolar. Tá? Esse movimento, muitas vezes, tá? Nem sempre, mas muitas vezes, ele está ligado a uma crença de ser estranho. Que, inclusive, eu já fiz 2 vídeos no canal aqui abordando especificamente essa ideia de, entre aspas, aqui, de estranheza. Ser estranho ou ser esquisito. Tá? Se o indivíduo ele tem esse movimento de se isolar, menos suporte social e emocional ele vai ter. Mais sozinho, mais solitário ele vai se sentir. Ele não vai ter um sentimento fundamental para o ser humano, que é o sentimento de pertencimento a um grupo social. Isso diz respeito a essa questão aqui da integração social. Tudo bem? E, consequentemente, maiores as chances dele desenvolver um quadro de depressão maior. Tudo bem? Então, uma outra crença assim, importante nessa questão do suporte social é a seguinte: eu não tenho com quem contar. Eu não tenho pessoas de confiança com as quais eu posso me abrir, eu posso falar sobre os meus sentimentos e pensamentos sem ser julgado, sem ser censurado, sem ser criticado. Né? Então, se o indivíduo ele não tem essa rede de apoio, ele fica muito vulnerável, ele fica muito desprotegido
no sentido de desenvolver transtornos mentais os mais variados possíveis, mas principalmente a depressão, ou quadros de humor relacionados à depressão. Tudo bem? Bem, essa parte aqui eu vou passar por alto, tá? A parte de análise estatística eu sempre passo por alto, porque os dados estatísticos do estudo eles estão detalhadamente descritos no artigo. Então, se vocês quiserem dar uma olhada nisso, é só vocês entrarem em contato comigo e solicitarem o artigo original ou traduzido. Tá? Então, o presente estudo ele teve dois objetivos, né? Examinar os diferentes modelos de subtipo da fobia social com base no número de situações sociais e padrão de situações sociais temidas. Em outras palavras, com base no tipo de situação social temida e investigar as suas diferenças qualitativas, se é que existem. A gente vai ver na conclusão da aula. Tá? Olha só, com base nos resultados do número de situações sociais temidas e do padrão de domínios situacionais temidos, tipo de situação, foi construído um modelo de contínuo, que é um modelo quantitativo, e dois modelos de subtipos, que são modelos qualitativos, que eu já expliquei basicamente no início da aula. Tudo bem? Para investigar a associação entre o contínuo de situações temidas e as variáveis nominais, parceiro e comorbidade, análises de regressão logística foram realizadas. Isso aqui eu não vou entrar em detalhes, como eu falei, vocês podem encontrar isso aqui no artigo original. Para as variáveis ordinais, educação, emprego e necessidade subjetiva de psicoterapia, análises de regressão ordinal foram realizadas e para as variáveis de intervalo, variáveis de prejuízos sociais e psicológicos foram realizadas análises de regressão linear. Então, esses foram os procedimentos estatísticos utilizados nesse estudo. Como eu falei, para maiores detalhes sobre análise estatística, consultar o texto. Quais foram os resultados? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui em quanto tempo de aula que a gente tem. Para a gente poder gerenciar melhor aqui o tempo. Tá, estamos dentro do tempo ainda. Deixa eu voltar aqui para o modo apresentação. Ok. Bom, quais foram os resultados então, pessoal? Em relação ao número de medos sociais. Então, só para ficar bem claro aqui, o mais didático possível. Tá? O artigo ele propôs investigar a utilidade dos modelos de subtipo de fobia social com base em dois critérios. Tá? Número de medos sociais ou de situações sociais temidas, é a mesma coisa. Tá? E tipo de medo social. Tá? Em relação ao número de medos sociais, o que os autores encontraram? O número médio de situações sociais temidas foi de 5,65 e as situações evitadas 4,25. Lembrando que esses números aqui foram baseados nas 13 situações sociais avaliadas pelo estudo, que a gente viu lá no início da aula. Tá? O número médio de situações sociais temidas clinicamente relevante foi de 2,66 e foi significativamente menor do que o número de situações sociais temidas. Tá? O que o autor está querendo dizer com isso aqui? Esse número aqui, pessoal, 5,65, é o número
foi um número encontrado para um medo, qualquer medo das situações sociais, em qualquer grau de medo, digamos assim, para a situação social. Tá? Então a pessoa podia pontuar ali de 0 a 5, a pessoa podia pontuar 1, que foi computado aqui nesse dado estatístico. Agora, reparem como é que quando eu vou para o número de situações sociais temidas clinicamente relevantes, o número ele caiu bastante. O que é um número, uma situação social clinicamente relevante? Com medo clinicamente relevante. Quando o indivíduo pontuava, se não me engano, de uma escala de 0 a 8, se ele pontuava de 4 para cima. Isso os autores consideravam como um medo clinicamente relevante. Tá? Olha só que interessante. 41%, então um pouco menos da metade, temiam apenas uma situação social em um grau clinicamente relevante. Então, uma boa porcentagem das pessoas temia um domínio situacional em um grau clinicamente relevante. Enquanto que 19% tinham 2 medos sociais clinicamente relevantes, 15% tinham 3 medos sociais clinicamente relevantes, 10% tinham 4 medos sociais clinicamente relevantes e 16% tinham 5 a 9 medos sociais clinicamente relevantes. Isso indica uma distribuição contínua. O que isso significa? Que existe, sim, evidências a partir desses dados da hipótese do contínuo da fobia social. O contínuo de gravidade da fobia social. Ou seja, quanto mais situações sociais temidas, mais grave é a fobia social daquele indivíduo. Tá? Bom, o outro critério, tipo de situação social temida. A situação temida, a situação social temida mais comum foi falar em público. Eu destaquei isso aqui, mas para quem já está, de novo, né, mais familiarizado com a literatura da área, sabe que, de fato, né, não só com a literatura, né, pessoal, mas quem trabalha com essa população, sabe que o principal medo na fobia social, de forma geral, não é uma regra, mas de forma geral, é o medo de falar em público, e esse estudo demonstrou empiricamente isso. Seguido do medo de falar com figuras de autoridade, que também é um medo bastante associado com o medo de falar em público. Por quê? Porque tem situações de reunião de trabalho, por exemplo, que o indivíduo tem que emitir alguma opinião, ou tem que apresentar algum projeto para o chefe, ou tem que se posicionar e coisas do gênero. Tá? Os participantes temeram com menos frequência as situações de observação, como utilizar banheiro público, comer em locais públicos e escrever em público. Tá? Isso também vai ao encontro de outros estudos que investigaram esse tema, em que os medos observacionais, que a gente chama, tinham menos impacto, tinham menos relevância clínica. Tá? Em relação aos domínios situacionais, tá? De acordo com a investigação aqui dos autores, né, eles estabeleceram um modelo de 4 fatores, ou seja, 4 domínios situacionais importantes. Quais são esses domínios? Primeiro domínio, interação assertiva. Então, por exemplo, conversar com estranhos. Interação fala informal, por exemplo, ir a festas. 3, interação ou fala informal, por exemplo, falar em público. E 4, observação pelos outros, por exemplo, escrever em público.
esse aspecto aqui dos domínios situacionais, na minha visão, pode ter alguma utilidade, mas gera uma certa confusão no sentido de que algumas situações podem se sobrepor a outras. E aí a gente começa a se perguntar da necessidade desses 4 domínios situacionais. Porque vocês vão ver no texto que, por exemplo, a situação de conversar com estranhos, ela faz parte tanto do domínio de interação assertiva quanto do domínio de interação e fala informal. Então tem outras situações também que se sobrepõem em vários domínios. Tudo bem? Somente metade dos participantes, 49%, tinha medo apenas em um domínio. A maioria no domínio de fala formal, como foi colocado no slide anterior, que o medo principal nessa amostra aqui foi o medo de falar em público. 17% tinham medos em 2 domínios, 32% em 3 domínios e 2% em todos os domínios. Então, percebam que a maioria dos participantes tinha medo apenas no domínio de fala formal, seguido por 3 domínios, 32%, e por último, apenas 2% tinham medo nesses 4 domínios aqui. Provavelmente isso aqui foi decorrente do 4º domínio aqui de observação, que foi um domínio muito pouco temido pelos participantes. Tá? Então, olha só. Evidências empíricas para os subtipos com base no número de situações sociais temidas. É como a gente colocou. Quando a gente está se referindo ao número de situações sociais temidas, a gente está falando de uma diferença quantitativa entre as diversas fobias sociais e, nesse sentido, a gente está fazendo referência ao modelo do contínuo da fobia social, contínuo de gravidade da fobia social. Olha só, o maior número de medos sociais estava significativamente associado a maior prejuízo funcional, mais transtornos psiquiátricos comórbidos, maior necessidade subjetiva de psicoterapia, busca de ajuda terapêutica, mais atitudes disfuncionais de medo, menos suporte social e pior saúde mental. Então, quanto mais situações sociais temidas, mais prejudicado nessas variáveis aqui o indivíduo ficava. Foi evidenciado um modelo com 3 subtipos como o mais adequado, com base no número de situações sociais. Então, pessoas que têm apenas um medo social, 2 a 4 medos sociais e mais de 4 medos sociais. Outros estudos também de pesquisadores importantes na área também reforçaram esse modelo aqui dos 3 subtipos. Tá? As diferenças significativas de grupo entre os 3 subtipos foram encontradas em prejuízo, atitudes disfuncionais, suporte social e saúde mental. Foi revelado, isso aqui é um dado também que é derivado do raciocínio que o artigo vem desenvolvendo, que os autores vêm desenvolvendo. Foi revelado que o subtipo com mais de 4 medos sociais tinha mais prejuízo e mais atitudes disfuncionais, menos suporte social e pior saúde mental, além de mais transtornos psiquiátricos comórbidos. Tá? Agora, as evidências empíricas para os subtipos com base no tipo de situação social temida. Com base no envolvimento no domínio situacional, foi selecionado um modelo de subtipo com
apenas medo de fala formal, que foi a minoria, 37%, versus outros medos sociais que envolvem os 4 domínios situacionais que a gente viu agora há pouco. Então, reparem que, por um lado, a gente tem um modelo de subtipo com base no número de situações sociais temidas, né? E, reforçando de novo, a gente está falando de uma hipótese de contínuo de gravidade. E, por outro lado, aqui, eu tenho um modelo de subtipo com base no tipo de situações, no tipo de situação social temida, em que eu estou me referindo àqueles 4 domínios situacionais. Tá ok? Aqueles com outros medos sociais eram significativamente mais prejudicados e geralmente tinham mais transtornos psiquiátricos ao longo da vida. Tá? Isso é uma conclusão também bastante intuitiva, né? No sentido de que se a pessoa só tem medo de situações de fala formal, ela funciona bem nos outros domínios sociais, enquanto que as pessoas com medo em vários domínios situacionais, elas vão ser mais prejudicadas no seu dia a dia. Além disso, a porcentagem de mulheres que necessitavam subjetivamente de terapia foi maior naqueles com outros medos sociais e tinham significativamente mais atitudes disfuncionais. Tá? Bom, parte final aqui da nossa aula, pessoal, que normalmente também é a parte mais interessante dos artigos, e a gente vai arrematando, né? A gente vai terminando de costurar aqui a nossa malha do nosso raciocínio. Tá? As discussões aqui que os autores colocam são as seguintes. Tá? Eles vão apontar que nesse estudo aqui em particular foram encontradas evidências empíricas para um modelo de contínuo de gravidade da fobia social, que é o modelo mais difundido, né, e mais aceito dentro da literatura da área, que é aquele modelo que eu já expliquei ao longo da aula para vocês. Tá? Então, de novo, olha só. O maior número de situações sociais temidas se associou significativamente a maior prejuízo, maior comorbidade, maior necessidade subjetiva de psicoterapia, busca por ajuda terapêutica nos últimos 12 meses, mais atitudes disfuncionais, pior saúde mental e menos suporte social. Isso aqui a gente já viu também nos resultados. Né? Olha só, aqui é um ponto interessante também. Foi encontrado pouco suporte para um modelo de subtipo com base no número de situações sociais temidas e para um modelo com apenas medo de fala formal versus outros medos sociais. Por quê? Porque existem indivíduos que temem diversas situações sociais e existem indivíduos que temem poucas situações sociais. Então não existe uma demarcação muito clara que permitiria com que eu classificasse indivíduos com fobia social dentro de um, digamos assim, né, de um conceito de subtipos baseado no número de situações sociais. Da mesma forma, como existem muitos indivíduos com apenas medo de fala informal, né, em comparação com outros medos sociais, isso também não me permite conceituar a fobia social dentro de um modelo de subtipo com base no tipo de situação social. Tá? Porque não fica uma demarcação muito clara.
Tudo bem? Foi encontrado que os fóbicos sociais com mais de 4 medos sociais, aqui ele vai repetindo, né? Em uma escala de 13 situações sociais, eram significativamente mais prejudicados funcionalmente, tinham mais atitudes disfuncionais, tinham pior saúde mental e menos suporte social. Não foi encontrado também suporte para um modelo puramente baseado nos domínios situacionais, em função de mais da metade dos participantes terem relatado medos em mais de um domínio. De novo, o que eu acabei de comentar com vocês, não existe uma demarcação clara que me permitiria separar os grupos de indivíduos com fobia social em domínios diferentes. Tudo bem? Assim, com base nos resultados desse estudo, os subtipos de fobia social não têm valor extra acima de um contínuo do número de medos sociais. Ou em outras palavras, né, se eu adotar, eu clínico, terapeuta, você que está assistindo essa aula que é terapeuta, se você adotar o modelo do contínuo de gravidade da fobia social, você vai estar bem amparado, teoricamente, para entender o fenômeno clínico que a gente chama de fobia social. Tá? Você não precisa se apegar tanto a questões de subtipos com base no número de situações sociais, como no tipo de situações sociais temidas com base nesse estudo aqui. Tá, pessoal? Aqui os autores colocam no final algumas limitações do estudo, né? Como eu já até coloquei quando a gente estava falando lá dos participantes, né? Então, a amostra consistiu apenas de mulheres jovens, tá? Os resultados são baseados em dados transversais. Estudos longitudinais são necessários para explorar o mecanismo causal subjacente às diferenças qualitativas dos subtipos de fobia social. Então, precisaria fazer estudos com tempo maior de acompanhamento, né? Aqueles estudos que envolvem follow-up e coisas desse tipo, né? Com base nos resultados encontrados, a classificação dos subtipos na fobia social é arbitrária, né? Mas é possível que outras variáveis que não foram abordadas no presente estudo revelassem subtipos adequados e válidos de fobia social. Por exemplo, a diferença no nível de habilidades sociais em diferentes grupos de subtipos. Tá? E, finalmente, pessoal, do ponto de vista clínico, os resultados indicam que pacientes com alto número de medos sociais são mais prejudicados psicologicamente, socialmente e funcionalmente. Aqui ele só reforça o que ele já veio falando ao longo dos resultados e da discussão do artigo. Bom, é isso. Espero que tenha ficado claro. Aqui tem mais um tópico aqui. O terapeuta ele deve prover aos pacientes com uma forma mais grave de fobia social mais sessões que incluam intervenções focando não apenas nos sintomas da fobia social, mas também em outros sintomas como o suporte social e todas aquelas variáveis que a gente viu aqui ao longo da aula. Tá? Essa aqui é a referência, né? Referência original que eu me baseei para fazer essa aula, tá? E lembrando de novo, né, pessoal, se vocês quiserem que eu disponibilize o material de aula, vocês podem escrever para mim, para esse e-mail aqui, ansiedadesocialemfoco@gmail.com. Vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou disponibilizar o material. Qual é o material da aula? O artigo original em inglês, esse artigo aqui,
o artigo em português traduzido por mim e esses slides aqui. Tá bom? Bom, qualquer dúvida, sugestão, comentários, vocês podem escrever para mim aqui embaixo, tá? Obviamente, né, pessoal, se vocês não forem inscritos no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal. Se puder, compartilhe essa aula com algum colega psicólogo ou psiquiatra que possa se interessar por esse tema aqui, tá? E é isso. A gente se vê aí nos próximos vídeos. Um abraço e até o próximo.